O Felipe Neto, todo mundo já conhece, é o maior youtuber do Brasil. 37 milhões de inscritos, é isso mesmo, 37 milhões. Ele é o segundo youtuber mais assistido no mundo. Não é pouca coisa não, tá? É muita coisa. A Gabriela Prioli, conhecida agora pelo grande público, estreou na CNN em um programa chamado O Grande Debate. Ela tratorizou, esmagou, acabou com os debatedores que estavam lá. Me lembrava até o Mike Tyson nos tempos áureos. Eu vou falar sobre a atuação política do Felipe Neto, vou falar sobre a Gabriela Prioli e vou dizer também qual o projeto que eles dois têm em conjunto agora. Se você quiser saber mais sobre a Gabriela Prioli, sobre a atuação política do Felipe Neto, você já sabe como é que é. Vem comigo! Se você ainda não está inscrito no meu canal, tá esperando o quê? Vai ali embaixo, ó, se inscreve, do lado tem um sininho, aciona aquele sininho para saber quando tem novidade por aqui. Se já quiser deixar seu like para ajudar o meu vídeo, vai ali, deixa seu like. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Em 2019, durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o prefeito e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, resolveu proibir uma revista em quadrinhos única, pura e simplesmente porque tinha um beijo entre dois rapazes, dois adolescentes, personagens da revista em quadrinho. Não era sem roupa, não era sem nada, um beijinho só com roupa, beijinho. Marcelo Crivella disse que era cena sexual obscena, tem que proibir. Vejam só o que o Felipe Neto fez. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E todos eles serão entregues de graça amanhã para quem estiver na Bienal e quiser um livro de graça. Como eu gosto de dizer, não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Palmas para o Felipe Neto. Gabriela Prioli estreou no programa O Grande Debate da CNN contra o queridinho da direita, Caio de Arruda Miranda, mas ele prefere ser chamado de Caio Coppola. Ele deu muito certo na Jovem Pan contra pessoas que não tinham muita propriedade jurídica aí para falar desse tipo de assunto, mas contra a Gabriela Prioli foi totalmente diferente. Eu não vou falar mais nada não, eu prefiro que vocês assistam. Tá preparado? É agora. Tá preparado? Roda aí, Digão. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? Então, em 2015, a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais. Em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias. E para piorar tudo, na lei de diretrizes orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também
também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Se fodeu! Depois de apenas duas surras dessas, só duas, Caio Coppola pediu para sair, meteu um atestado, disse que estava dodói, nunca mais voltou para o grande debate, quer dizer, voltou só depois, quando a Gabriela Prioli saiu, colocaram no lugar dele um tal de Tomé Abduch, aquele que chorou em cima de um carro de som, falando do Sérgio Moro. No final desse vídeo aqui eu vou indicar para vocês um link para vocês assistirem isso. Vejam só o que a Gabriela Prioli fez com o Tomé Abduch. Eu estou discutindo aqui a inversão de valores das leis do nosso Brasil. As pessoas que estão aí na porta das favelas traficando drogas. Eles têm um pouquinho de droga no seu bolso, a quantidade grande está dentro da favela, é feita uma operação policial para poder prender esse rapaz lá que está traficando drogas. Ele chega na delegacia, como o volume de drogas é muito pequeno, ele bate um papo lá, fica lá algumas horas e volta para casa. Depois de 3 horas, ele é pego de novo no mesmo lugar, cometendo o mesmo crime. Então, acho que a nossa discussão de hoje, Gabriela, com todo respeito, você fica muito rasa nas suas discussões técnicas. Tomé, de verdade, acho, enfim, curiosa a sua alegação de que a minha discussão é rasa quando a gente está aqui discutindo uma decisão judicial e você acabou de assumir a sua absoluta incapacidade de discutir em termos técnicos a decisão judicial e o que a gente vê aqui, na verdade, é que você reitera os seus mesmos argumentos toda vez, jogando para a torcida e fazendo, enfim, essa movimentação que eu já falei que mais parece de palanque. A sua fala também mostra que você não tem absoluto conhecimento, nenhum conhecimento sobre como os crimes de drogas são processados no Brasil, porque você diz que uma pessoa que está ali na favela, e de novo acho que você reitera uma visão um pouco preconceituosa que você já demonstrou outros dias, porque você sempre vincula essa questão da prática de crime com as comunidades mais carentes. Existe tráfico de droga também fora das favelas, tá? Eles são tratados de forma diferente, mas existe também fora das favelas, então sinto muito que você tenha usado esse exemplo das favelas, das comunidades carentes. A gente tem hoje no Brasil um pouco mais de 30% da nossa população carcerária de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Essas pessoas que são presas por crimes relacionados a drogas, na sua grande maioria, são jovens, pobres e negros. Esses jovens, pobres e negros presos por crimes relacionados a drogas, aqui vou falar do tráfico de drogas e vou citar 2 pesquisas, uma do Núcleo de Estudos da Violência da USP e outra mais recente do juiz Marcelo Semer, demonstram que na grande maioria dos casos, as ocorrências por tráfico de drogas e, portanto, as ocorrências que resultam em prisão para essas pessoas são ocorrências lavradas pela polícia militar, as pessoas são abordadas na rua, o que se tem é só o flagrante, o laudo da materialidade, portanto, a constatação de que aquela substância é droga e o depoimento do policial, e essas pessoas são condenadas pelo tráfico, embora estivessem portando pouquíssima quantidade de droga. Quem consegue ir para a delegacia e ter a sua conduta classificada como porte para uso pessoal, em vez de tráfico de drogas, não é o jovem negro e pobre. Tá? A gente tem diversas notícias no Brasil mostrando que a decisão sobre se aquela conduta é tráfico, se aquela conduta é uso de drogas e, portanto, a decisão sobre se a pessoa vai seguir presa ou vai ser solta tem muito a ver com o perfil socioeconômico e o perfil físico das pessoas que são levadas para a delegacia. Como se não bastasse ela esmagar, triturar, tratorizar e humilhar neoliberaloides desse tipo, ela também é vidente, exatamente isso, a Gabriela Prioli é vidente também. Se você não sabe, ela prevê as coisas. Eu vou mostrar para vocês uma fala do Bolsonaro durante um pronunciamento dele, depois eu vou mostrar a Gabriela Prioli prevendo o que ele ia dizer 2 semanas antes. Vejam só. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Agora vamos ver o que a Gabriela Prioli disse 2 semanas antes desse pronunciamento do Bolsonaro. E aí o que me parece é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele fala contra as medidas implementadas pelos governadores, principalmente nesse cenário em que o STF, o ministro Marco Aurélio, acabou de decidir que os estados podem tomar medidas de isolamento, de restrição de transporte, de fechamento de comércio, o que o presidente Jair Bolsonaro faz é, insistindo nessa retórica de que o vírus é só uma gripezinha, um resfriadinho, e sabendo que os governadores dos estados
estados vão insistir nas medidas orientadas pelos técnicos em saúde, porque a alternativa a isso é viabilizar o caos e aumentar o número de mortes, o que o presidente Jair Bolsonaro espera é que as medidas implementadas pelos governos sejam capazes de achatar a curva. Se as medidas implementadas pelos governos achatarem a curva, a percepção da população geral sobre o impacto do vírus vai ser menor, sobre o impacto nocivo dele na saúde pública vai ser menor, mas com certeza, a gente sabe, a gente vai enfrentar uma consequência econômica dessas medidas que a gente enfrentaria de qualquer maneira em virtude da pandemia, e aí o presidente Jair Bolsonaro vai se eximir da responsabilidade, dizendo que o vírus não era nada demais e que a culpa pelo caos econômico é dos governadores dos estados. Então me parece aqui que é uma estratégia já pensando na eleição de 2022, até porque, enfim, ele se coloca como uma pessoa que tem uma missão, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro adota sempre uma retórica para se colocar numa posição de vantagem aí nas próximas eleições presidenciais. Previu ou não previu? É óbvio que previu. Então a Gabriela Prioli ficou 2 semanas nesse programa Grande Debate. Ela chegou à conclusão que o nível do programa era muito baixo para ela. Meu amigo, ela pediu demissão da CNN. Ela pediu demissão e a CNN foi rastejando atrás dela, ofereceu para ela um programa próprio. Exatamente, a Gabriela Prioli vai ter o programa só dela desenvolvido para ela na CNN. Exatamente isso. O que ela e o Felipe Neto têm de comum? Eles estão namorando, eles estão paquerando. Deu match no Tinder? Não, não foi isso. Eles estão desenvolvendo um canal no YouTube em parceria, exatamente. Uniu o útil, uniu o agradável. Felipe Neto, Gabriela Prioli, desenvolvendo um canal para a Gabriela Prioli através da produtora do Felipe Neto. Tem tudo para dar muito certo. E o que tem tudo para dar muito certo também é você se inscrevendo aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no meu canal. Você aciona aquele sininho quando tiver vídeo aqui no Reflexo do Todo, novidade, Reflexo do Todo, Reflexo do Todo, refletindo todo que vai ter. Você vai ficar sabendo. Se você chegou até aqui, não deixou seu like, você está esperando o quê? O que você está esperando para deixar seu like? Vai ali, ó. Já era para ter deixado lá no início do vídeo, mas tudo bem, você esqueceu. Tá tranquilo, a gente continua de boa. Vai ali, deixa seu like. Tamo junto. Agora foi, hein?